Fala, torcedor do Fortaleza! Você que acompanha o Jogada do Leão, o seu podcast, onde nós trazemos as principais informações do Tricolor de Aço. Eu, Fernanda Alves, estou aqui em mais um episódio com você e conto sempre com a sua audiência na Verdinha, na TV Diário, no nosso canal do YouTube do Jogada e também no seu principal tocador de podcast, sempre nosso encontro marcado semanalmente e você acompanha todas as notícias aqui. E aí nós vamos falar desses jogos do Fortaleza, as próximas partidas, principalmente as semifinais do Campeonato Cearense. Afinal, o Fortaleza quer cavar ali aquele pezinho importante na final do Manjadinho. E aí nós trouxemos, claro, sempre representantes que falam muito bem sobre futebol e que representam você que nos acompanha. Estamos aqui com a Ingrid Machado e o Raul Soares, eles que são do canal da Guigui, vão conversar com a gente um pouco sobre o assunto. Gente, muito obrigada pela presença e obrigada também por aceitar o nosso convite. Sejam bem-vindos ao Jogada do Leão. A gente quer... Pode falar? Pode sim, fica à vontade. A gente que agradece, tá? É um prazer, um privilégio sempre estar podendo falar sobre o clube que a gente mais ama, que é o Fortaleza Esporte Clube, ainda mais aqui na Verdinha com vocês. Vamos bater esse papo, eu acho que vai ser muito válido. O momento do Fortaleza, enfim, que vem atravessando, não é aquele momento mais positivo possível, mas tem uma expectativa ainda muito grande para o ano do Fortaleza. Começa, claro, por essa pré-temporada, esse campeonato cearense. Guigui, seja bem-vinda. Obrigada, Fernandinha, pelo convite. Estou muito feliz. Sempre muito bom falar sobre o Fortaleza, apesar da fase não ser boa. Mas o ano está só começando, né? Muitas expectativas, grandes jogos, grandes campeonatos. Então, vamos embora. São 3 jogos com o mesmo adversário. Isso é bom ou ruim? Vou começar logo assim. Assim, eu acho que, por mais que seja o mesmo adversário, muita coisa pode mudar no contexto em si do jogo, né? Acho que a gente espera muito do Fortaleza uma mudança de postura, já para o primeiro dos 3 jogos, para ficar até um pouco mais tranquilo, né? Acho que tudo sobre rodagem de elenco, novos testes, passa por você ter a segurança do que está dando certo ali, não pode arriscar, né? Então, acho que enfrentar o mesmo adversário pode ser fácil no sentido de você estudá-lo, de você saber as armas dele, né? O Ferroviário, por exemplo, tá com um jogador que está numa fase muito boa, que é o Alanzinho, por exemplo, tem feito a diferença. Inclusive, tem chamado a atenção, né, de torcedores dos 2 clubes aqui da cidade. E eu acho que o Fortaleza ele acaba tendo uma certa vantagem por enfrentar o mesmo adversário, uma vez que teve mais tempo de descanso também. O Ferroviário jogou na Copa do Brasil, está mais desgastado. Então, eu não consigo ver isso como algo negativo. O Ferroviário ele vive um momento muito positivo no Cearense, mas também vem de uma eliminação para o Maracanã, né? Um adversário regional. Eu acho que isso é um fator muito positivo para o Fortaleza. Embora a nossa fase, como eu falei, não venha tão positiva assim, enfrentar 3 vezes o mesmo adversário, um adversário regional, que a gente conhece, que o adversário também conhece a gente, e entra nesse nivelamento. Quando a gente pensa no nível técnico dos 2 clubes, o Fortaleza ele tem que, de alguma forma, tentar se sobressair. Não tem muito como a gente fugir disso. Tudo bem, são 3 partidas em que o Ferroviário vai conhecer o Fortaleza, mas o Fortaleza também vai conhecer muito bem, e o Vojvoda tem essa premissa de ser um estudioso do futebol. Sim. A gente sabe que é um cara que sabe se reinventar, sabe estudar os clubes, e aí, como eu falei, quando a gente coloca também nessa pauta o nível técnico das 2 equipes, Fortaleza tem que tentar se sobressair nessas 3 partidas. Também vejo como aspecto positivo essa sequência contra o Ferroviário. E o que tirar de aprendizado desses últimos momentos? Foram 3 jogos onde o Fortaleza perdeu seguidamente. A gente sabe que isso, de forma alguma, é o que esperava o torcedor, até porque não é comum o Fortaleza ter uma sequência negativa de uma forma tão rápida. A gente sabe que tem umas oscilações no começo do ano, mas 2025 chega de uma forma surpreendente diante de um Fortaleza que tem Libertadores, tem tudo pela frente. O que tirar de lição justamente desses 10 dias onde o Fortaleza fica mais resguardado? Assim, a impressão que passava, pelo menos até o jogo contra o Sport, era que esse começo de ano ele tinha uma tendência a ser diferente dos anos anteriores, onde Fortaleza começava ali com uma rotação mais baixa, mais desencaixado, sem ritmo, fisicamente abaixo. Só que o Fortaleza ele foi ganhando jogos muito bem, né? O que se esperava dele. E aí, do Sport para cá, que aconteceu derrotas para Ceará, Altos e também a derrota para o Vitória, passou a impressão de que o Fortaleza ele ainda vive uma pré-temporada, né? Sim. É um time que, por uma rodagem de elenco ou questão física mesmo,
acabou batendo em limitações que não eram para acontecer ao nível de expectativa do que se espera do Fortaleza, do que ele projeta, das contratações que faz, do treinador que tem. Então, acaba frustrando. E eu acho que o torcedor ele tem o direito de se sentir frustrado e o elenco ele precisa entender isso, né? E o Fortaleza, enquanto instituição, ele precisa entender a chateação do torcedor. Então, os 10 dias, creio eu, que não só sendo utilizados para uma evolução tática também, porque a gente viu Fortaleza no Clássico Rei praticamente não chutar gol. Então, isso não é só você colocar falta vontade. Eu acho que o Fortaleza deveu muito nesse aspecto de postura. Mas você ter dificuldade de conseguir chutar gol contra o seu adversário, que o principal. O seu principal adversário, então, isso acende uma luzinha. E eu acho que se tem um momento para você detectar falhas, erros, coisas que podem eventualmente ser muito ruins para você na temporada, que seja exatamente no início dela, né? E aí dá também a margem do treinador de conseguir corrigir esses problemas, da diretoria de contratar jogadores para posições. A gente tem, por exemplo, um Lucero que fez um golaço contra o Vitória. Sim. Mas vinha de meses, assim, tenebrosos, para o que a gente conhece dele, não é nem mesmo só o que sendo artilheiro. Exatamente, mesmo sendo artilheiro, gols que ele geralmente não perdia, né, de dentro da área. Então, Fortaleza, ele ainda passa por processos, não dá para a gente só esperar que as coisas aconteçam, precisa trabalhar muito para isso. Eu acho que chega um momento decisivo e não dá para você, por exemplo, negligenciar a importância dos próximos jogos, Cearense, Copa do Nordeste, frente ao Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, são campeonatos de um nível bem menor, de menos importância, se você for colocar numa cadeia. Só que por um início de temporada, ele é muito importante para conectar o torcedor com o time, para que os jogadores criem confiança. De repente, um jogador que está mais sem oportunidade começa a jogar bola e aí se torna importante. Então, esses 10 dias, eles precisam fazer com que o Fortaleza reflita sobre isso e volte diferente, porque o torcedor do Fortaleza está precisando dessa resposta. Aconteceu uma série de fatores extracampo também, que o torcedor ele acaba ficando muito chateado com razão, então depende deles, né? A gente cobra porque sabe que dali tem muito que ser extraído ainda. O Fortaleza tem um elenco de qualidade, apesar de algumas carências, tem um grande treinador. E o ano inteiro, Fernandinha, o Fortaleza espera por momentos como esse. 10 dias de tempo para treinar, entendeu? Daqui a pouco a maratona vem de volta e o tempo que passou não dá para ser recuperado. Então tem que aproveitar para evoluir e corrigir esses erros. Eu sinto taticamente, Fernandinha, que o time não se encaixou. Eu não sei se o sentimento da Gui. Acredito que também seja esse, né? A gente adquire novas peças, mas também perde peças importantes, principalmente o Hércules, né? A gente está falando da maior venda da história do Fortaleza, mas também era uma peça, um volante moderno e que a gente não encontra em qualquer esquina, a gente pode dizer assim. O Hércules é aquele cara que faz um bom box-to-box, que pisava na área, que finalizava, e é uma figura, na minha opinião, essencial nesse meio-campo. Agora a gente volta com o meio-campo, com o Paul, que ainda não conseguiu encaixar, iniciou muito bem, mas nas últimas partidas não consegue encaixar tanto. Um Zé Wellison, que quando faz a primeira volância, na minha opinião, não está conseguindo ser tão destrutivo e ter a capacidade do passe, de armação, em que a gente tanto viu acontecer. E querendo ou não, um Caleb que volta de muito tempo parado, muito tempo de lesão. É claro que a gente ainda pode citar outras peças do meio-campo, porque não temos um meio-campo titular ainda, o Pochettino, enfim, que foi por muito tempo titular, sente fisicamente demais, principalmente nesse momento de pré-temporada. Então eu vejo o Fortaleza que ainda não se encaixou. E essas 3 derrotas consecutivas, eu acho que muito serve para o Vojvoda entender as peças que se encaixaram, que não se encaixaram, o modelo de jogo que ele tem que adotar, talvez até uma variação ou mudança da própria formação tática no 4-3-3, variar para um 3-5-2, talvez, para povoar o meio-campo, aproveitar que tivemos contratações de peso na zaga, né, e fazer uma zaga, uma trinca de zagueiros. Enfim, eu acho que essas 3 derrotas, na minha opinião, servem muito para o Vojvoda analisar esse tipo de situação. Porque o fato é que o time não está encaixado, mas ele rodou muito esse time. Então ele sabe o que cada um está podendo entregar nesse momento. E aí eu espero que, de fato, né, com
com esse aprendizado dessas 3 derrotas e esse até tempo de descanso. O Fortaleza teve uma intensidade de jogos muito grandes nessa pré-temporada, né? Então, com esse tempo de descanso, aliado com esse aprendizado que ele pôde entender dos momentos de cada jogador e das peças novas que chegaram, montar uma equipe bem mais forte para os confrontos contra o Ferroviário. E aí, falando do Ferroviário, analisando o adversário, na era Vojvoda, ele não sabe o que é perder para o Tubarão da Barra. São 7 jogos, 4 vitórias e 3 empates. Isso soa positivo mesmo numa fase ruim? Eu acho que soa positivo, ao mesmo tempo é o que se espera de um elenco muito mais caro, né? A gente sabe que o futebol ele é 11 contra 11, né? O próprio Fortaleza, se ele for se comparar aos times do eixo que geralmente brigam na parte de cima, a gente tem um investimento muito mais baixo e consegue vencê-los, né? Mas não dá para o Fortaleza fugir da responsabilidade e favoritismo dele também. Sim. Claro que hoje não existe mais um peso de rivalidade como existia há muitos anos atrás em relação ao Ferroviário, mas o Fortaleza ele precisa se provar favorito, porque a proposta dele é essa, né? Ele se propõe a estar no topo, a brigar por um título de campeonato cearense. Então, ele chega numa semifinal, o confronto é contra o Ferroviário, o Vojvoda tem uma boa sequência, mais números de vitória, mas se ele perder para o Ferroviário, não vai caber a desculpa de mas eu venci tais jogos, entende? Então, assim, o nível de espera em relação ao Fortaleza, de cobrança também, ele vai ser sempre para que vença os adversários que estão abaixo da gente. Tecnicamente falando, financeiramente falando, até de tempo de trabalho do treinador também. E no momento do Ferroviário, essa é a realidade, né? O Fortaleza ele precisa impor sua superioridade técnica, que não fez isso contra o Ceará, não fez isso contra o Vitória, e já está na hora de voltar a fazer isso. Então, ele pega um adversário que tem um time... Eu acho que o Ferroviário ele vai render bons frutos esse ano, eu tenho essa perspectiva, que não vai ser um jogo fácil, não vai. Eu acho que se a gente tiver essa soberba de que o Fortaleza vai chegar e vai ganhar de qualquer jeito, o Fortaleza vai esbarrar no mesmo erro que ele teve nos últimos 3 jogos. Mas é um número importante do Vojvoda, né? Porém, também, o nível de exigência é esse, né? Para adversários como o Ferroviário. E aqui eu falo com todo respeito ao Ferroviário, mas o Fortaleza ele se colocou nessa posição de brigar por grandes coisas, então é o que se espera dele. Eu acho que a gente é amplamente favorito. Isso também dá peso ao jogo, sabe? Fortaleza ele vai ser observado pelo seu torcedor, pela imprensa, e se ele não conseguir render dentro do mínimo esperado, isso também vai entrar na mesma bola de neve dos últimos 3 jogos, então fica sempre naquela, né? Qual Fortaleza vai entrar para jogar contra o Ferroviário? Tem que levar o jogo muito a sério e respeitar o adversário. É um favoritismo, né, Guigui, que o Fortaleza vai ter que provar dentro de campo. Ele entraria em qualquer circunstância, até se os dados não fossem esse de invencibilidade, com favoritismo dado, claro, a condição técnica da equipe, investimento e tudo mais. Mas o favoritismo em si, ele não ganha o jogo, nem o histórico do clube ganha partidas. Né? A gente viu, por exemplo, Fortaleza perder contra o Altos, perder jogos, inclusive, de times que nunca tinham perdido. Sim. Então, não vai entrar em campo esse detalhe. Fortaleza ele é favorito. Investimento, o tempo técnico também, o tempo do Vojvoda na frente do elenco é muito importante. Mas O entrosamento, enfim, conhecer, inclusive, porque o adversário. mesmo que o ritmo ainda não esteja de um entrosamento redondinho, né? Aquele time jogando redondinho, mas os jogadores se conhecem. Se conhecem. Sim, né? É um elenco que ele tem na mão. Esse é um fato. Ele tem esse elenco na mão, embora nesse começo ele não tenha conseguido encaixar essas peças. Então, assim, Fortaleza é favorito, mas assim, eu pregaria cautela contra esse Ferroviário. É um Ferroviário que, na minha opinião, está mais azeitado, está mais entrosado, está entendendo, inclusive, como jogar cada partida. E o Fortaleza em si ainda é um Fortaleza meio desorganizado, que deixa espaços, procurando se entrosar nas peças novas que chegaram em campo. Então, eu pregaria esse cuidado. Mas, dito tudo isso, né? Fortaleza ele é favorito, a gente não pode fugir desse favoritismo. Eu vejo esse favoritismo com uma responsabilidade maior. Isso. Temos números positivos, somos favoritos, então temos a responsabilidade de chegar em campo
e provar que somos capazes e que tecnicamente somos superiores. Isso não entra em campo, né? Exato. Se o Fortaleza ele fosse jogar contra o Ferroviário ou qualquer time que seja, só com o seu favoritismo debaixo do braço, não funciona, né? O futebol ele não funciona dessa forma e vai pegar um adversário que vem mordido também. Né? O Ferroviário, pelo fato de ter sido eliminado da Copa do Brasil, vê com outros olhos o Campeonato Cearense e sabe que o Fortaleza não vem de uma boa sequência. E às vezes, quando o time ele vem pressionado da forma que o Fortaleza está indo, o jogo se torna muito mental também. Né? O Ceará já ganhou diversos clássicos mentalmente do Fortaleza. Então, é aquele cuidado, principalmente para que não se inicie uma crise, né? Logo no início da temporada, ao mesmo tempo que a gente entende algumas derrotas e faz as cobranças ali necessárias, mas o clube ele precisa ter esse cuidado também, para não fazer do início de temporada um problema. O Raul falou muito sobre entrosamento em quem encaixou e quem não encaixou. Quem é que vocês consideram que não se encaixou, visando tanto as contratações que chegaram, as 6 novas, como quem já estava no elenco que está perdido no meio do caminho, mesmo já conhecendo o restante do grupo? Eu diria que o nosso meio de campo ele tem sido um pouco problemático. E quando eu falo isso, não é no sentido de qualidade técnica. Eu acho que esse encaixe mesmo. O Raul citou o Hércules, né? E o Hércules foi mais um jogador de meio que sai e o Fortaleza tem que se reinventar. Assim como a gente tinha o Ederson em 2021, quando ele sai, o Fortaleza tem que se reinventar. E aí perdeu, por exemplo, o Hércules por LCA, teve que se reinventar, e ali tinha Caio, tinha Zé, cresceu muito de rendimento o Zé Wellison em 2023. Sim. E aí o Hércules, o Caio sai, a Fortaleza tem que se reinventar de novo no meio de campo, e agora o Hércules sai, então tem que se reinventar mais uma vez no meio de campo. E o Fortaleza ele precisa ter um meio de campo entrosado e consciente, porque o jogo passa por ele o tempo todo, né? Tanto de você proteger a sua zaga, por exemplo, quanto fazer a saída de bola. E a gente vê que vários times hoje sabem jogar contra o Fortaleza. Fecha suas linhas e aí você precisa muito daquele jogador que tem um passe, que quebra linhas. Quando o Fortaleza sai muito, né, deixa muito espaço, isso aconteceu muito no Clássico. O Fortaleza ia para cima e o meio ficava sem muita marcação, então é um setor que a gente tem dificuldade com praticamente todos os jogadores. A gente pode citar o Zé Wellison, a gente pode citar o Caleb, a gente pode citar Pochettino, a gente pode citar Martínez, a gente pode citar Rossetto. O próprio Paul, que começou muito bem, aquele jogo que ele fez contra o Cariri foi maestro total. Sim. Só que no Clássico, por exemplo, ele errou coisas que normalmente ele não erraria, né? Passes curtos, o segundo gol, ele vai proteger a bola, perde, né, na disputa, acho que com o Ailon, se eu não me engano. Sim. E é um setor que tem sido problemático por esse motivo, né? Precisa se reencontrar, precisa se readaptar à falta do Hércules, que faz falta. O Hércules, ele era muito bom na marcação, na saída de bola, no passe, chegava na área, pisava na área, chutava gol, fazia gol. E é uma nova forma que o Fortaleza tem que encontrar de jogar. E como o Vojvoda roda muito, né, o elenco, esse entrosamento ele acaba demorando um pouco mais para acontecer. Então, é difícil citar um jogador só que está desconexo. Mas, para responder a sua pergunta, depois desse arrodeio todinho, Diogo Barbosa. Eu acho que o Diogo, ele, de todos os jogadores, que todos mostraram alguma coisa, os novatos, né? O Dylan deu 2 assistências, o Davi Luiz muito bem, principalmente contra o Vitória. Sim. O Paulo Fernandes. O Gaston na questão dos lançamentos, né? Na questão dos lançamentos, a gente vê que falta ritmo ainda, mas um cara que estava tem quase um ano sem jogar. Exatamente, mas o cara que tem uma saída de bola muito boa. O Paul teve os erros, né, do Clássico, mas tinha começado muito bem. Mas o Diogo, eu sinto que ele ainda não encaixou em nenhuma das propostas que o Vojvoda testou. E eu acho que é questão de tempo também. Eu tenho paciência com o Diogo, eu sei que tem boa parte da torcida que não tem mais paciência. Eu tenho paciência com o Diogo, eu acho que ele pode sim se encaixar. Mas em termos de encaixe, até o momento, para mim, o Diogo gritantemente assim, tem sido quem ainda não conseguiu. E de quem tá
já estava? Tem algum que você sente que não se encaixou em 2025? Eu sinto que... Acho que o próprio Lucero, né? Talvez não tenha se encaixado ainda. Eu acho que o problema do Lucero não é encaixe. Tu É acha má fase mesmo. Mas eu diria o Caleb. O Caleb, eu acho que ele... Por exemplo, ele entrou muito bem no Clássico. Eu acho que a gente mudou muita coisa com ele, mas se esperou demais dele, de um Caleb que arrastava a bola, que partia para o drible, que chutava gol, e ele não tem conseguido fazer nenhuma coisa nem outra, né? Ele nem tem conseguido puxar para o individual, mas também não tem conseguido ser aquele meia que distribui, né? Que deixa alguém na cara do gol. Não, perfeito. Eu não vou fugir muito da linha de raciocínio da Guigui. A gente bate muito nessa parte do meio-campo, porque eu acho que o sistema de jogo do Fortaleza ele era muito dependente de um meio-campo eficaz. Porque a gente sabe que em 2024, de forma majoritária, o Fortaleza jogou de forma reativa. Então, para você jogar de forma reativa, o seu meio-campo tem que tentar roubar a bola na ação ainda ofensiva do time adversário, para você tentar construir em cima de uma defesa adversária desguarnecida, né? Então, esse meio-campo ele tem que estar tanto eficaz no desarme, no preenchimento de espaços do campo, como também na criação de jogadas, uma jogada mais vertical para tentar chegar ao gol. Então, acredito que a falta de entrosamento do meio-campo do Fortaleza e de encaixe das peças do meio-campo é o fator primordial para o mau desempenho que a gente está vendo nas últimas partidas, principalmente, obviamente, as últimas 3. Mas de encaixe mesmo das peças novas que chegaram, eu considero que só o Davi Luiz de fato encaixou, acho que uma rotatividade inclusive diferente. É claro mesmo com 2 jogos? É isso que eu ia ponderar agora. É claro que é um recorte muito pequeno que a gente tem do Davi Luiz, mas né? muito positivo também. Mas um recorte muito positivo. Então, se eu pudesse exaltar uma questão de encaixe, de jogador que chegou já mostrando para que veio, eu colocaria o Davi Luiz como essa peça. Dentro do elenco, eu acredito que principalmente os pontas titulares, o Breno Lopes e o Marinho, demonstraram um certo encaixe, mas ainda se espera muito mais do que a gente viu na temporada passada. O Moisés começou muito bem também, mas teve uma queda de desempenho. Ainda se tem uma expectativa maior em cima do Moisés dentro do que a gente já viu ele entregar dentro de campo. Mas se eu fosse botar também um ponto negativo, jogando para o outro lado agora, eu acho que o Diogo Barbosa, de fato, é o que a gente sente mais, não só por ele não ter entregue, como ser um setor do Fortaleza em que a gente precisa bastante. O Bruno Pacheco, ele era, na teoria, o titular da posição. Sim. Ele tem esse status de titular, tem a confiança maior do Vojvoda, já tem mais tempo no elenco, mas é um cara que não começou muito bem, entregou, inclusive, bolas que resultaram em gols, e não está conseguindo entregar nem ofensivamente nem defensivamente. O Felipe Jonathan e o Diogo Barbosa, na minha opinião, têm características mais ofensivas do que o Bruno Pacheco. Quase como alas, inclusive, talvez encaixaria melhor numa ala esquerda do que numa lateral esquerda, mas o fato é que nem ofensivamente, que é as principais valências deles, eles não estão conseguindo entregar. Então a gente fica com uma lateral esquerda em que, mesmo tendo 3 jogadores de ofício da posição, se cogita improvisar um Mancuso, enfim, outro jogador para se fazer essa lateral. Então acaba que isso evidencia mais o problema com o Diogo Barbosa, porque a gente está precisando, nesse momento, de um lateral esquerdo. O Fortaleza contratou esse lateral esquerdo, mas é um lateral esquerdo que infelizmente não está conseguindo entregar o que a gente precisa. E aí, nesse ponto, seria o quê? Uma nova contratação? O Vojvoda tentar organizar esse setor com o que já tem, tendo em vista que... É difícil. Tendo em vista, inclusive, que o Fortaleza tem pressa. O Campeonato Brasileiro começa no final de março. Sim, exatamente. Eu acho que é um problema, na verdade, porque você vê, por exemplo, que o Felipe Jonathan chegou no meio do ano passado. Ele chegou no meio do ano passado e já não tem mais muita oportunidade. O Pacheco, saíram várias notícias de que ele estava sondado por outros clubes e a gente fica nessa dúvida porque o Pacheco sempre foi muito elogiado por ser muito regular. Ser um jogador bom defensivamente, faz muito bem a cobertura, mas que também avançava, né, tinha bons cruzamentos, não tem conseguido ser nenhum dos dois. E a peça que o Fortaleza trouxe para ser titular
foi substituída num primeiro tempo de um jogo de início de temporada, por exemplo. Sim. Então, E contra um adversário que era bem inferior. Tem esse ponto. é muito complicado que a gente fica nessa dúvida. Eu acho que a avaliação ela tem que ser muito assertiva, porque é uma avaliação interna, não leva em consideração só os jogos, que é o que a gente assiste. É treinamento, né? É conseguir assimilar a ideia do treinador. Às vezes o jogador ele não consegue desempenhar bem ali no jogo, mas ele entende a ideia do treinador, então se entende que com o tempo ele vai conseguir ele dar a resposta. Eu fico nessa dúvida, mas a título de hoje, talvez daria uma confiança maior você improvisar Mancuso na esquerda e o reserva dele ser o Gaston Ávila, Sim. que também faz lateral esquerda, do que propriamente escolher entre Diogo, Pacheco e Felipe. Entende? Só que eu ainda tenho paciência, inclusive com o Felipe e Jonathan. Eu ainda tenho paciência, um pouco de paciência com eles. Mas o Fortaleza não tem mais margem para erro. Porque a janela vai abrir agora do dia 10, né? Que é a janela estaduais. Isso, janela doméstica. E talvez até chegar à janela doméstica, alguma coisa muito ruim pode ter acontecido. Às vezes você perdeu um título para o rival, por exemplo, caso o Ceará seja campeão cearense. Isso piora tudo, né? Assim, potencializa o que já está dando errado. Então, a pressão em cima dos jogadores aumenta também. E é um setor que tem dado dor de cabeça para o Fortaleza. A própria lateral direita tem dado dor de cabeça também, porque quando não é o Mancuso, é o Tinga, e o Tinga tem errado bastante, né? Assim, saída de jogo, passes curtos também errados. Então, a verdade, Fernandinha, é que a título de hoje é muito difícil cravar alguma coisa. Porque se você perguntar para o torcedor de um modo geral, ele vai dizer que o Fortaleza tem que trazer 2 laterais esquerdos, por exemplo. Né? E aí tem 3 hoje no elenco. Então, como que faz? Manda embora, rescinde, empresta? É uma decisão que eu não sei o que o Fortaleza deveria fazer. Eu não queria estar na pele do Marcelo Paes para essa decisão, inclusive, mas do Paes e de todos os outros que fazem a comissão. Mas a grande verdade é que os 3 hoje estão um pouco distantes do que se espera. E é difícil da gente cravar aqui se eles vão conseguir entregar isso a tempo. Porque, como você mesma falou, é urgente, né? É urgente. Não só o Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco a Libertadores começa também. E o time já precisa chegar redondinho para ela, porque não dá para errar. A termos de contratação, eu acho que o ideal seria o que eu chamo de contratações que estão dentro do elenco, né? Que nada mais é do que recuperar esses jogadores. A partir do momento que você já tem 3 laterais esquerdos, fica meio pesado você trazer mais, até para a própria questão moral desses jogadores. Pô, a gente tem 3 jogadores aqui para uma posição e o time está precisando contratar outros. Eu acho que é o mesmo sentimento quando a gente improvisa peças para a posição. Sim. Por exemplo, se eu improvisar hoje o Mancuso na lateral esquerda, que sentimento isso gera no Pacheco, isso no Felipe Jonathan? Isso aconteceu. O Vojvoda fez isso em campo, inclusive. Improvisou o Mancuso na lateral esquerda. Perfeito. Então, dá esse sentimento para os jogadores. Caramba, a gente tem 3 titulares da posição e está tendo que improvisar. O que falta para mim. O que falta para mim, perfeito. E querendo ou não, esse aspecto moral do jogador, ele está atrelado também ao desempenho técnico. É importante que o jogador se sinta bem para poder desempenhar também dentro de campo. Então, não creio que o caminho hoje para a lateral esquerda do Fortaleza seja novas contratações. Eu acho que sim, fazer um trabalho intensivo nesses laterais esquerdos que, na minha opinião, não desaprenderam a jogar bola. Sim. A gente já viu o Pacheco desempenhar, já viu o Felipe Jonathan desempenhar, inclusive o Diogo Barbosa também. Então, vamos trabalhar em cima deles, recuperar, ver o que a gente pode fazer para recuperar esse bom futebol. Até porque o Fortaleza também tem prioridade de outros setores para a contratação. Sim. A gente viu muito se especular em cima de um 9. A gente fala aqui de um Hércules que até agora não teve uma alteração à altura dentro do elenco, né? O Paul talvez seja esse cara, mas para mim tem características completamente diferentes do Hércules. O Paul é aquele cara de passe quebra-linha, de distribuição de jogo, preenchimento de espaço. Já o Hércules é o cara que avança, que finaliza, que, como eu falei, faz um bom box-to-box. Então, a termos de características, a gente não teve uma reposição à altura do Hércules. Então, para mim, o Fortaleza deveria muito mais priorizar essas posições, e a lateral esquerda, que a gente tem 3 no elenco, é fazer um trabalho intensivo para recuperar, porque esses caras sabem sim jogar bola. E se não dá retorno,
Aí toma uma outra atitude, né? Talvez essa atitude poderia ser tomada agora, não sei, é um risco que se assume, né? Tomando a atitude ou não. O fato é, o Fortaleza precisa voltar a funcionar de forma entrosada, sabe? Eu acho que o Vojvoda, ele tem na mão um elenco perfeito para um 3-5-2. Pelo menos dos 3 laterais, a gente imagina que eles consigam render mais como alas. Sim. Então, é um recurso, né? Que você pode tentar ali mudar a forma de jogar e quem sabe melhor. recuperar até o Pikachu, né? Que, na minha opinião, Sim. faz a ala melhor do que a melhor ponta do que a direita. ponta. Sim. Enfim. E sobre o Vojvoda, o que observar dele, principalmente pensando nesses jogos que vão acontecer. A gente sempre vê o Vojvoda com uma postura muito serena, mas que sempre muito impositivo, se posiciona, sempre se coloca ali na responsabilidade. Sim. Mas nas últimas vezes ele tem se colocado na responsabilidade também. Ele fala, eu sou o responsável, meus jogadores são os responsáveis. Então, assim, ele sabe que é um problema geral. Sim, São sim. todo mundo está devendo de alguma forma. O que é que a gente observa do treinador em relação a essas atuações e o que esperar de postura dele, seja um resultado positivo ou negativo no jogo, nesses jogos, principalmente no primeiro jogo contra o Ferroviário, já que o Fortaleza quer voltar a vencer depois de 10 dias descansando. Eu acho que é normal e correto que o treinador blinde o seu elenco. E os jogadores, até o Breno Lopes, na coletiva pré-jogo, ele reafirmou que normalmente o Vojvoda blinda, né, os jogadores, e isso é importante porque, por mais que as críticas elas sejam, no meu ponto de vista, merecidas, mas os jogadores eles precisam também dessa blindagem, sabe? E é um ponto de apoio. É, um ponto de apoio, porque nada vai mudar o campo se não o trabalho exercido, né? Então, para você trabalhar bem, você precisa ter um bom ambiente. Então, blindar faz parte disso. Só que o Vojvoda, ele também não pode ter a responsabilidade sozinho. Então, na hora que ele publicamente cobra os seus jogadores, ele não está se isentando da culpa, mas ele está dividindo com quem também tem culpa, porque é fato de que os jogadores recebem ordens, né? Eles recebem um plano de jogo. Eles que executam. Né? Eles que executam. Então, assim, se chega uma bola pro Lucero, só ele e o gol, sem goleiro, ele erra, a culpa não é do Vojvoda, entende? Então, tem que ser dividido, sim, a responsabilidade para os jogadores sentirem que eles precisam dessa mudança, que essa mudança está sendo esperada. Mas, no fim das contas, ele vai seguir sendo o principal responsável, porque ele é o chefe do time. Sim. Né? Então, uma coisa que eu falo muito no meu canal, por exemplo, é que a gente avalia jogadores que estão em boa fase, em má fase, mas quando o funcionamento inteiro do time não está dando certo, a culpa maior é do treinador. A culpa maior é dele, porque todos os jogadores estão mal, assim, em má fase. O que está dando errado? E eu falo isso porque a gente já viu o Vojvoda transformar o time em diversos tipos de cenário, sabe? O Fortaleza, ele perde de 5-0 para o Cuiabá no Campeonato Brasileiro, e depois disso ele engata uma sequência que ele sai do 12º, 3º lugar para o G4. Sim. E a partir dali não sai mais, né? Fica até o fim do campeonato. Então, é uma mudança de postura dos jogadores? Sim, mas o futebol não é só postura, o futebol é tática, o futebol é técnica, o futebol é estratégia. E o Vojvoda, ele já venceu inúmeros jogos por estratégia, como já perdeu inúmeros jogos por estratégia. Quando ele chegou aqui, a gente lembra que às vezes Fortaleza tomava um gol e ele botava todo mundo para cima, assim. Então, em 2021, a gente venceu vários jogos, mas a gente perdeu vários de goleada. Sim. Porque o Fortaleza, naquele momento, ele ia de peito aberto para tentar recuperar o jogo. E hoje já não é mais assim, né? O Vojvoda dele já se corrigiu nesse ponto. Então, ele responsabilizar a si mesmo é admirável e é o correto, porque ele tem a parcela dele. Mas os jogadores também precisam ser responsabilizados. Eles que executam, né? Como o Raul falou. E um jogo como no Clássico, onde o Fortaleza praticamente não deu um chute a gol, sabe? Qual estratégia o Ceará traçou de tão absurda que barrou todas as tentativas do Fortaleza? Será que não teve nada que o Fortaleza conseguisse fazer além de lançamento dos zagueiros para o ataque?
Isso são coisas que você vê do treinador. Então, os jogadores eles precisam executar bem, e é por isso que eles são cobrados, mas o treinador é quem tem o poder de mudar a rota, né, quando ela é necessária. Recalcular, exatamente. Eu acho que a gente pode bater até, inclusive, em cima disso, né? Como o treinador ele tem esse papel justamente de entender um momento não positivo e conseguir, de alguma forma, bolar uma estratégia para mudar, reverter. Acho que boa parte das críticas da torcida são muito em cima do tempo em que o Vojvoda demora para se reinventar. Ele, indiscutivelmente, é um técnico que se reinventa. A gente viu o Vojvoda fazer isso várias vezes, como a Gui falou, inclusive após a derrota do Cuiabá. O problema é que normalmente demora ou tem que acontecer algo bem significativo, como foi essa derrota, para que o Vojvoda se reinvente, mude um pouco de ideia e siga ali por novos caminhos, né? E a expectativa, inclusive, do que a gente comentou, de talvez vir uma mudança do padrão tático, ou da formação tática em si mesmo, vem em cima disso, dessas 3 derrotas consecutivas. Acho que já deu um teto ali, a gente está numa pressão muito grande, mas não numa crise. Acredito que uma derrota para o Ferroviário talvez poderia instaurar essa crise no Fortaleza. Então, talvez a gente veja essa mudança de rota agora na próxima partida. Quanto ao desempenho do técnico, dos jogadores, serem eles que executam, acredito que muito está atrelado também a um time organizado taticamente. Toda vez que você vê um time muito organizado na sua formação tática, em que os jogadores sabem os espaços que tem que preencher em campo, como tem que jogar, como tem que marcar, onde cada jogador vai estar, vai favorecer também o individual. Tecnicamente, esses jogadores crescem. Mas a premissa também o oposto também é verdade. Quando o time está muito desorganizado, parece que tecnicamente cada jogador cai muito, que é o que a gente vê hoje, talvez, no Fortaleza acontecendo. Não é que todo time está jogando mal, é porque é um time que se encontra taticamente desorganizado dentro de campo, desfavorece muito os fatores técnicos de cada jogador. E aí, pensando já nos jogos em si, o que é que a gente pode pensar das competições? Até porque são competições diferentes. A gente fala das semifinais do Cearense, que é o que o Fortaleza quer muito por ser ali conquistar o título de campeão do estado, enfim. Mas tem a Copa do Nordeste também. E são competições diferentes. Será que serão comportamentos diferentes também, mesmo sendo o mesmo adversário? Eu acredito que sim, e isso é natural até. Acho que competições diferentes se jogam de formas diferentes também. O Fortaleza ele tem uma responsabilidade em chegar na final e mostrar para o torcedor o que ele não tem mostrado nos últimos clássicos. A última vitória do Fortaleza num Clássico Rei, ela 2023. Foi em 2023, no primeiro jogo. E isso é, na minha opinião, muito grave. Muito grave. Porque não é um jogo só de 3 pontos, envolve muita coisa. O Clássico ele tem o poder de superpotencializar positivo ou negativamente. A história. Exatamente. Então, o Fortaleza ele tem essa responsabilidade. Por isso que, na minha visão, as semifinais contra o Ferroviário, elas tendem a ser serem jogos um pouco mais que a gente note algo mais técnico, voltado para um Fortaleza que precisa fazer um grande primeiro jogo, por exemplo, para fazer o segundo mais tranquilo. Na Copa do Nordeste, o Fortaleza, na minha opinião, ele precisa ser mais assertivo. Eu vejo um jogo mais físico, eu vejo um jogo de menos criatividade, de menos inspiração, porque é normal, vai ser um jogo em meio a 2 semifinais. Querendo ou não, o Fortaleza ele pode até não se classificar em primeiro na Copa do Nordeste, mas a tendência dele se classificar é muito grande. Então, eu acho que, naturalmente, o jogo seja mais feio em relação aos 2 da semifinal. Eu vejo por esse lado. O que seja mais complicado? Não, eu não falo em termos de ser complicado, eu falo mais em um jogo mais físico, né? Talvez você abrir 1-0 e rodar um pouco mais a bola ali, ao invés de ir com tudo. Eu vejo uma tendência de 2 semifinais mais calculistas, assim, sabe? Um Fortaleza que precisa dar resposta logo, até para não se colocar em ritmo de pressão para quarta-feira, nem para a segunda semifinal. Eu acho que o Fortaleza faz
pelo menos um empate nesses 3 jogos, porque é o que o Fortaleza ele não tem mostrado tanta segurança a nível de entrosamento para conseguir vencer os 3 jogos, que é o que se espera dele. Eu tô falando aqui no lado racional, Mas eu acho que o Fortaleza tem tudo para fazer 3 vitórias, se ele fizer exatamente o que se espera dele e o que ele tem qualidade para fazer. Entre as 2 semifinais, eu acho que o jogo da Copa do Nordeste ele perde um pouco de peso, sim. Até porque o segundo jogo da semifinal é muito decisivo, né? Então, é difícil você ir para o jogo da Copa do Nordeste não pensando. Né? Exatamente, é difícil você ir para o jogo de quarta-feira não pensando no sábado. É muito difícil. Mas, torcer por 3 vitórias aí, acho que a gente tem condições, né? Eu acho que tem condições. O Fortaleza, por mais que tenha todo esse contexto da semifinal do estadual, ele precisa dar uma resposta também na Copa do Nordeste, que ele perde para o Altos, perde a sua condição de líder. E assim, a gente tem que levar em consideração a tabela em que o Sport ainda enfrenta o Vitória, por exemplo. Então, é uma oportunidade, talvez, por exemplo, surja um empate, o Fortaleza avançar e recuperar essa primeira colocação. Vejo o Fortaleza numa necessidade de resposta nas 2 competições, mas acho que, embora tenha condições de vencer as 3, não é tarefa tão simples assim. Questão até do próprio conhecimento que o adversário tem, que vai ter em cima do Fortaleza quando você joga 3 jogos consecutivos contra o mesmo clube. Dito tudo isso, espero de verdade que vença as 3 partidas. É sempre o desejo, É sempre né? o desejo. O Fortaleza, condições técnicas, tem para isso. É um time superior, a gente já comentou sobre isso, né? Mas vai ter que jogar bola, vai ter que se provar, e é o que o Fortaleza está precisando fazer como um todo, tanto no estadual como também na Copa do Nordeste. Temos uma sequência, de certa forma, acessível nas 3 últimas partidas, então dá sim para a gente terminar com essa liderança. Agora, para isso, Fortaleza, nos ajude, por favor, tá? Nos ajude, Fortaleza. Mas vai dar certo. E vai dar certo, acho que vai dar certo. A gente já está pertinho de terminar a nossa conversa. Passa muito rápido, sempre que a gente está fluindo muito, tem muito assunto, passa muito rápido. E aí a gente quer pensar num cenário. O Fortaleza vence. Como é que vocês pensam nos cenários? Lógico, com a vitória, mas em que perspectiva? De uma forma mais fácil no Cearense? De uma forma mais complicada na Copa do Nordeste? Pensando também, já que depois de enfrentar o Ferroviário 3 vezes, aí vem Souza da Paraíba, vem outras equipes, tem aí, passando para a final do Cearense, vai conhecer o adversário ali entre Maracanã e Ceará. Como é que vocês imaginam esses cenários, pensando no Fortaleza que vai jogar mais racional, psicológico mais tranquilo também, depois desse período mais eu não diria descanso, de um período mais estratégico, diante dos próximos jogos? Eu imagino que o Fortaleza ele deva entrar no seu 100% no jogo 1 da semifinal para tentar vencer da melhor forma possível, abrindo alguma vantagem de 2 gols, de 3 gols. Mas, claro, toda vitória é bem-vinda, né? Nem que seja apenas de 1-0. Mas eu creio que o Fortaleza ele vai se doar ao máximo para fazer um primeiro jogo, para imaginar o segundo jogo mais tranquilo, para esperar o Ferroviário. Eu lembro, por exemplo, que o Fortaleza foi fazer a semifinal contra o Maracanã ano passado, e foi um jogo que me adoeceu muito, porque o primeiro jogo o Fortaleza era 99% de posse de bola e 0-0 no fim do jogo. Sim, né? Foi um empate. Um empate murcho, assim, sem muita criatividade, ao mesmo tempo um Fortaleza que dominou praticamente todo o jogo, não conseguiu vencer. E dessa forma, ele trouxe uma pressão para o segundo jogo. Eu acho que o Fortaleza ele vai se projetar, principalmente por vir de 10 dias de descanso, ao mesmo tempo que o Ferroviário jogou no meio da semana, para jogar tudo na primeira semifinal. Daí, no meio de semana, tentar vencer o Ferroviário mais uma vez, aproveitar esse nível de foco, de entrega, de preparação para o jogo, para fazer um segundo jogo tranquilo. Porque o Fortaleza, ele, como a gente comentou aqui, o Raul falou, a forma reativa que o Fortaleza joga, ela é muito forte. Né? A gente tem pontas de velocidade que fazem gols. Tanto o Marinho faz gol, quanto o Breno Lopes, Moisés fazem gol, o próprio Pikachu. Sim. Então, esperar o time adversário vir
consequentemente gerar espaços, para o Fortaleza é o jogo perfeito. Então, eu creio que o segundo jogo da semifinal ele tende a ser de um Fortaleza que espera mais, caso ele consiga fazer um bom primeiro jogo. Então, eu imagino o primeiro jogo da semifinal com a rotação alta, correria, intensidade. O jogo da Copa do Nordeste, talvez não tanta intensidade assim, mas um Fortaleza mais frio e calculista para buscar vencer o jogo, que é um jogo de Copa, é importante vencer. E o segundo jogo de semifinal numa rotação mais baixa. Eu acho que o cenário perfeito para o Fortaleza seria esse. Deve caminhar por aí. Querendo ou não, a Copa do Nordeste ela te dá ainda um espaço para recuperar pontos perdidos, coisa que é muito mais complicada quando você está jogando mata-mata, como vai ser o estadual. Né? O Fortaleza tem adversários, como eu falei, tecnicamente um pouco mais acessíveis. Enfrenta o Ferroviário, o Souza, encerra contra o CRB, uma reedição da final da Copa do Nordeste ano passado, inclusive, né? Mas ele te dá esse espaço. Agora, no estadual, você não tem tanto leque assim para gastar, né? Então, acho que Fortaleza entra muito forte, só que Fortaleza também, na minha opinião, para essa primeira partida, vai ter que enfrentar um dos seus principais problemas, não só nesse ano, como no ano passado, que vem sendo o fantasma dele, que é conseguir propor o jogo. Eu acredito que o Ferroviário deva, de certa forma, até pela importância do jogo, também questão de análise tática, entender que jogar contra o Fortaleza, que é reativo, dando a bola talvez seja a melhor solução. Sim. Os adversários que fizeram isso tiveram uma experiência melhor contra o Fortaleza, que teve essa dificuldade de propor esse jogo. Eu acho que muito dentro do que o Fortaleza vai precisar treinar, ou que está treinando esses 10 dias, tem que ser em cima disso. Conseguir propor o jogo quando o adversário te entrega a bola. Não estou dizendo que o Ferroviário vai se isentar de atacar o Fortaleza. É uma semifinal, de estadual. O Ferroviário vai tentar também, obviamente, com suas armas, quem sabe até jogar o feitiço contra o feiticeiro, né? Jogar de forma reativa contra o Fortaleza. Mas vejo o Ferroviário entregando muito mais essa bola. E aí a gente vai precisar ver se Fortaleza dessa vez vai conseguir propor o jogo, ser mais criativo, e entra muito do mérito do meio campo que a gente vinha falando. Eu imagino o Fortaleza na primeira partida enfrentando esse fantasma de tentar conseguir propor esse jogo. Não vejo como um jogo fácil. E aí sim, na Copa do Nordeste, concordo, é um jogo mais estratégico, mais cadenciado, entendendo, jogando muito mais em cima dos erros do adversário. E aí, quem sabe, se a gente fizer uma boa partida no primeiro estadual, ter uma segunda partida um pouco mais estudada também, o que é muito importante pelo que vem à frente no Fortaleza. Isso. Gente, é isso. Esse foi mais um episódio do nosso Jogada do Leão. Quero agradecer a vocês pela presença, pela participação com a gente aqui. Fiquem à vontade para deixar aí as redes sociais, para quem quiser conhecer mais o trabalho de vocês. Massa. Agradecer pelo convite, tá? Conte sempre com a gente, conte sempre comigo, você sabe. E foi muito legal falar aqui sobre o Fortaleza. Para o pessoal que quiser seguir a gente, é só você pesquisar nas redes sociais, canal da Guigui, que você acha a gente, acha nossos perfis pessoais também. O ano tá só começando, tem muita coisa ainda pra gente conversar. Nossa. Fernandinha, muito obrigada pelo convite. Agradeço, Fernandinho, o convite. É um prazer, como eu falei no início, quando a gente estava começando aqui o programa, falar do Fortaleza. É o que a gente ama fazer. Então, fiquem ligados, tá? Canal da Guigui, você encontra tanto no Instagram como também no YouTube. A gente sempre falando lá diariamente, né, sobre o Fortaleza, fazendo coletivas, coberturas, enfim. Sou a Guigui, o Instagram pessoal, Raul Soares. Mais uma vez, reforçar, obrigado pelo convite, estamos sempre à disposição. Mais uma vez, obrigada. E obrigada também a você que nos acompanha, seja na Verdinha, na TV Diário, no nosso canal do YouTube e também no seu principal tocador de podcast. Nós sempre temos um encontro marcado aqui e eu conto sempre com a sua audiência, com você nos acompanhando, seja por vídeo ou por áudio, indicando também o nosso podcast para aquele torcedor apaixonado do Fortaleza. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.